Senhoras, senhores, bom dia. O Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, tem a honra de recebê-los para a sessão solene da congregação em comemoração aos 55 anos do Instituto de Biociências e Jubileu de Ouro de formação da primeira turma de Ciências Biológicas da antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa diretora. Professor titular César Martins, diretor do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu. Professor associado Luiz Fernando Rolim de Almeida, vice-diretor do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu e presidente eleito do Fórum dos Vice-Diretores da Unesp. Professor doutor Valdir Gonzalez Paixão Júnior, secretário de Educação do município de Botucatu, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Mário Eduardo Pardini Fonseca. Excelentíssima vereadora Alessandra Luquezzi de Oliveira, neste ato representando o presidente da Câmara Municipal, Isaías Branco da Silva Colino. Professor associado Carlos Frederico Wilken, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu, e vice-diretor e vice-presidente do Fórum dos Diretores da Unesp. Professor associado Celso Antônio Rodrigues, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e presidente do Grupo Administrativo do campus de Botucatu. Anunciamos a presença das seguintes autoridades que compõem nossa plataforma de honra. Professor titular Neivo Luiz Zorzeto, diretor do Instituto de Biociências no período de 1985 a 1989 e paraninfo da primeira turma de Ciências Biológicas. Professor titular Augusto César Montelli, professor voluntário do Departamento de Microbiologia e Imunologia e membro do corpo docente da primeira turma. Professor titular Minoru Sakati, vice-diretor do Instituto de Biociências no período de 1981 a 1985 e membro do corpo docente da primeira turma. Professor doutor Roque Tamburini Júnior, membro do corpo docente da primeira turma. Professor associado Gilson Luiz Volpato, assessor de resgate histórico e memória institucional do Instituto de Biociências. Professora doutora Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino, diretora do Instituto de Biociências no período de 2005 a 2009. Anunciamos a presença dos membros da douta congregação do Instituto de Biociências.
órgão normativo e deliberativo em matéria de ensino, pesquisa, extensão universitária e administração. Neste momento, anunciamos a entrada dos alunos da primeira turma do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, conduzidos pelos professores eméritos Edide Lelo Montenegro, Roberto Sogaiar, Edmundo José de Luca e Sheila Zambello de Pinho. A professora emérita Edide Lelo Montenegro também foi membro do corpo docente da primeira turma. Os alunos da primeira turma aqui presentes são Antônio Zuliani, José Alberto da Silva Veiga, Luiz Antônio Toledo, Maria Aparecida Barbosa e Maria Cristina Fume Iuama Matos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão solene da congregação em comemoração aos 55 anos do Instituto de Biociências de Botucatu da Unesp e jubileu de ouro de formação da primeira turma de Ciências Biológicas da antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. E convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional. As margens plácidas de povo heróico, brado, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, a estrela é sorte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos reinos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos
no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Consegues a justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras ruas tem Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Em nome da presidência da mesa, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao protocolo. Renato Augusto da Silva, diretor do Colégio Embraer. Professor associado Ari Fernandes Júnior, vice-coordenador do CEVAP. Professor associado Cezinandi Meira, vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu. As demais autoridades que não se apresentaram ao protocolo queiram considerar-se cumprimentadas. No seu aniversário de 55 anos, o Instituto de Biociências de Botucatu da Unesp tem um motivo especial para comemorar, pois celebramos também o jubileu de ouro da formação da primeira turma de Ciências Biológicas da antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, FCMBB. A história dessa turma pioneira se entrelaça com a história das unidades universitárias da Unesp do campus de Botucatu, pois a maioria destes ex-alunos passou a integrar o quadro docente da antiga FCMBB, que mais tarde daria origem ao Instituto de Biociências de Botucatu, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Faculdade de Ciências Agronômicas e Faculdade de Medicina de Botucatu. Nossa história se inicia com a criação da FCMBB em 1962, início de atividades acadêmicas em 1963, e graduação das primeiras turmas em Biologia, Medicina, Medicina Veterinária e Agronomia em 1968. Após 55 anos, somos 4 unidades fortes da Unesp, com 12 cursos de graduação, 30 programas de pós-graduação e cerca de 5.300 alunos. Soma-se a tudo isso a expressiva ação do campus de Botucatu na pesquisa, extensão e geração de novas tecnologias em ciências da saúde, da vida. A história de luta e garra dos nossos pioneiros, sem dúvida, está refletida na grandeza do campus da Unesp em Botucatu nos dias de hoje. Anunciamos o pronunciamento do professor titular César Martins, diretor do Instituto de Biociências. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa, para os que não se encontram mais em atividade no Instituto de Biociências. É uma grata satisfação receber a todos, principalmente aqueles que contribuíram com um pouco da história de construção desse Instituto. A nossa celebração de hoje, a nossa reunião de hoje tem um significado especial. Não deixa de ser uma sessão, uma reunião da nossa congregação, mas há quase 2 anos as nossas reuniões são, de certa forma, bastante pesadas, nas quais temos discutido os inúmeros problemas que hoje assolam a universidade. E na maior parte das vezes as nossas reuniões não têm sido muito agradáveis, não temos tido boas notícias, e isso acaba sendo bastante, poderia dizer, desolador para a comunidade. Hoje o nosso motivo é diferente, hoje é uma reunião de celebração, não é? No qual nós olhamos um pouco para a nossa história, e o mais importante é que nós temos que aprender com ela, os nossos erros e acertos, para traçar aí as nossas direções futuras, não é? Então é um momento de celebração de um passado aí bastante glorioso, como já mencionado,
mencionados. Saímos de uma escola, foi fundada em 1962, inicialmente começou com alguns poucos cursos, de certa forma com alguns poucos alunos, e que avançou hoje para um campus que contém 4 unidades universitárias da Unesp, e eu posso com toda certeza afirmar, com certeza, temos aqui 4 das melhores escolas da Unesp, não querendo menosprezar as outras 30 escolas. Hoje a Unesp tem 34 faculdades. Então hoje é um dia de festa, e nesse sentido eu gostaria inicialmente de cumprimentar o motivo especial da nossa festa, que é os nossos alunos que colaram grau, que se formaram naquela primeira turma em 1968, né? Particularmente a biologia, teve essa turma que se formou em 68, teve colegas de 2 ingressos, de 1964 e 1965. E 2018 é uma data especial, não só para essa nossa primeira turma, mas para o campus de uma forma geral. Então, meu muito obrigado aqui aos nossos 5 representantes dessa primeira turma que se fizeram presentes. É um prazer imenso tê-los conosco nesse dia. Eu não poderia deixar de cumprimentar os nossos guerreiros docentes que estavam à frente de disciplinas, que formaram essa primeira turma, aqui representados por vários docentes nossos. Gostaria de cumprimentar também o professor Luiz Fernando, vice-diretor do Instituto de Biociências, que tem sido aí colega de longa data, mas um parceiro, um braço bastante importante na condução dos trabalhos nos nossos quase 2 anos aí de uma administração, como já colocado anteriormente, na qual nós temos tido mais problemas para resolver do que glórias para dividir com a comunidade. Então, obrigado, professor Luiz Fernando. E, em nome do professor Luiz Fernando, agradecer a presença de todos os colegas presentes aí, membros ativos da Unesp, inativos, em especial os colegas da nossa douta congregação. Um agradecimento especial também aos nossos professores eméritos presentes. A presença de vocês, ela sempre nos engrandece muito, né? Como quando trazemos os nossos eméritos, nossos ex-docentes, hoje particularmente os nossos ex-alunos, isso mostra, é trazer para a nossa comunidade atual, principalmente para os nossos jovens, né? Um pouco da nossa história, que foi muito bonita e que nos permitiu chegar onde chegamos hoje. Eu queria cumprimentar também o professor Celso Rodrigues, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e também presidente do Grupo Administrativo do Campus. Obrigado pela presença, professor Celso, e principalmente pela parceria que nós temos formado aí à frente, não só das unidades de Botucatu, né, mas temos estabelecido um braço forte de Botucatu nas decisões, nas discussões em termos de políticas universitárias dessa nossa Unesp. Também gostaria de cumprimentar o professor Carlos Wilkin, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas e vice-presidente do Fórum dos Diretores, que nesse mesmo sentido temos formado aí um grupo bastante ativo, não só em Botucatu, mas fora dele, discutindo melhor a nossa instituição. Queria cumprimentar também a vereadora Alessandra Luquezzi, aqui representando a Câmara de Vereadores de Botucatu. Obrigado por toda a parceria. Temos procurado estabelecer cada vez mais parcerias com a comunidade de Botucatu, e a Câmara de Vereadores tem diretamente sido um parceiro em algumas iniciativas. Cumprimentar também o professor Valdir Paixão, colega docente do IB, e que atualmente está à frente da Secretaria Municipal de Educação, e aqui representando o prefeito Mário Pardini, não é? Com o qual também temos trabalhado muito ultimamente, tem se mostrado ser um parceiro bastante ativo no sentido do que nós podemos levar de melhor para a comunidade de Botucatu a partir aqui do nosso meio acadêmico. Bom, feitos os cumprimentos, o que nos traz aqui hoje? Né? Hoje temos um motivo especial de celebrar um pouco, né, do sucesso da nossa história. E o motivo especial da nossa reunião de hoje é celebrar os 50 anos de formatura da nossa primeira turma. Tá? Então é uma gratificação bastante grande. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, não tem que ter vivido muito, tá? Eu não vivi um pouco mais da metade da vida do que muitos de vocês, mas eu já olhei um pouco para a história do nosso instituto, um pouco para a história da Unesp, e um pouco mais para a história da origem do campus de Botucatu, e me é bem claro os desafios que essa primeira turma passou,
os docentes que primeiramente aqui chegaram, né? A semana passada eu conversava com o professor Pascoal, o diretor da medicina, e ele relatando que quando era aluno, que ele estava vindo, direcionando da medicina aqui para o IB, e o colega caiu numa valeta que tinha, porque as ruas não eram asfaltadas, enfim, relatando um pouco das dificuldades da época, né? As dificuldades continuam. Talvez a gente não caia mais em valetas abertas hoje, continuamos tendo buracos aí nas ruas, né, professor Celso? Mas as dificuldades continuam, mas o importante é destacar como que essas dificuldades foram enfrentadas naquele momento, né? Acho que foram muitos desafios, e desafios quando nós pensamos numa primeira turma. Se nós resolvêssemos criar um curso hoje, um curso novo, teríamos muitos desafios a ser enfrentados. Então imagine um curso novo numa escola nova. Não precisa avançar muito na discussão para deixar claro o quão árdua foi essa luta de vocês, não é? E nós sabemos até hoje, enquanto nós não formamos a primeira turma, como escola, é como se a gente não existisse, né? Talvez o aluno não tenha noção disso, né? Você entra na escola, você não percebe, mas se você está entrando numa turma que não tem formandos ainda, ela não existe de fato. Você não tem garantia se aquele curso vai se solidificar. Então, acho que esse é o desafio que vocês enfrentaram, né? Naquele primeiro momento. E vocês representaram um marco inicial. A partir da formatura da primeira turma, aí sim, aquela escola passou a existir de fato. Podemos formar. Até então era um projeto, era uma proposta de formar profissionais. Então isso é muito importante. E naquele momento, outro ponto significativo, essa primeira turma, vocês podem ver, ó, nos nossos 5 colegas aqui presentes da primeira turma da Biologia, todos se tornaram docentes da Unesp. 3 aqui do IB e 2 da Faculdade de Medicina. E aí mostra um segundo aspecto importante. Não só a escola, ela não estava aqui apenas para formar profissionais para o mercado, para soltar no mundo, mas ela precisava dos profissionais aqui, porque ela estava nascendo, crescendo. E aí vem um marco mais significativo, um segundo ponto importante, né, dessa história da primeira turma, que ela não só passou por aqui como estudante e deixou a sua marca, permitindo que a escola de fato passasse a existir, mas no momento oportuno, eu sei que alguns se formaram em 68, em 69 já começaram a ensinar aqui, então no momento imediato já passaram a atuar numa outra frente, que é a atividade docente, e fizeram carreira e contribuíram muito. Então isso é bastante significativo e hoje nós só temos a agradecer de que vocês foram persistentes, né? Acho que essa é a palavra, porque se ninguém tivesse sido persistente naquela época, eu imagino, década de 60, até onde eu sei, Botucatu era meio fim do mundo ainda, esse campus, né, um campus novo, eu sei que quando começaram as aulas de 63, ninguém sabia como iam ser ministradas as disciplinas de 64, então dá para imaginar a loucura que era aquilo. Não é muito diferente hoje não, viu gente? Há poucos anos atrás, nós continuamos criando cursos e criava-se o curso e nós não sabíamos como que íamos lidar com eles. Como está acontecendo agora um pouco. Nós temos então os problemas continuam. Tá? Bom, o importante é que daquela instituição de ensino, FCMBB, famosa que todos conhecem, com aqueles 4 cursos que colaram grau em 68. Hoje, como já falado, nós temos hoje 12 cursos de graduação no campus de Botucatu, 30 cursos de pós-graduação, não está errado não, viu? São 30 cursos de pós-graduação mesmo, e cerca de 5.300 alunos circulando por aqui. Então mudamos muito. E o nosso IB nesse cenário também avançou muito. Daquele primeiro curso de Biologia, hoje nós temos 5 cursos, né? Biologia licenciatura, Biologia bacharelado, Ciências biomédicas, Física médica e Nutrição. Hoje nós temos cerca de 1.350 alunos circulando pelo IB, desses 950, mais ou menos, de graduação, e 450, por volta disso, um pouco menos, de pós-graduação. E o nosso IBB tem uma particularidade, nós atendemos de uma forma bem efetiva todas as outras unidades, então nós atuamos em todos os 12 cursos, além dos nossos 5, atuamos nos outros cursos de uma forma bastante efetiva, né? Eu até brinco com os colegas, a gente faz uma cerimônia de recepção dos alunos e falo para eles aqui tudo começa no IB. Se você trabalhar direitinho, você pode até terminar o seu curso lá na medicina e na veterinária, mas tudo começa no IB. E não só em ensino, né? Temos colaborado em inúmeros programas de pós-graduação, em N frentes e projetos de pesquisa e de extensão. E hoje esse é o nosso cenário. Em 2017 o IB formou 204 alunos de graduação, aí nesses
5 cursos que eu mencionei. Formamos 49 mestres e 41 doutores na pós-graduação. Esse é o nosso valor hoje, esse é o nosso PIB atual, que é bastante significativo. Apesar de todos os problemas, todos os contratempos que sempre existiram, de escassez financeira, de problemas políticos, continuamos avançando. Temos sido, não só vocês foram persistentes, perseverantes lá, algumas décadas, mas a comunidade atual tem se mantido bastante ativa. Mas aqui também nós só não ensinamos na graduação e pós-graduação, está no DNA do IB uma ação muito efetiva com pesquisa. Só para ilustrar isso, o IB, nós usamos alguns números, por exemplo, recursos captados da FAPESP, que é um bom parâmetro. O IB capta, em média, cerca de 15 milhões de reais ano da FAPESP. E, somando-se isso a outras captações, nós temos uma captação de cerca de 20 milhões de reais por ano. Se nós levarmos em consideração que o nosso orçamento anual do Instituto de Biociências, incluindo salários e tudo, não ao redor, chega próximo de 60 milhões, ou seja, nós temos uma entrada de recursos extras que não saem do governo federal bastante expressiva, 20 milhões em cerca de 60 milhões. Então, é esse o Instituto de Biociências que eu gostaria de apresentar hoje à nossa turma pioneira e aos nossos pioneiros também docentes. E eu estou falando especificamente do IB, mas quando nós olhamos para as outras unidades de Botucatu, esse nível de expressão ele se expande para as nossas co-irmãs, veterinária, agronomia e medicina. Então essa é a Unesp que vocês construíram e fica aqui os nossos parabéns por essa excelente contribuição. Eu acho que nós vivemos um momento acadêmico um pouco, eu posso dizer, crítico, né? Nosso sistema público de ensino ele está sendo bastante questionado pela sociedade, pelos nossos gestores públicos, pelos nossos políticos, e é o momento ele está sendo questionado no sentido se nós estamos de fato formando o que a sociedade precisa. Então acho que é um momento bastante, de certa forma, delicado, mas que nós precisamos fazer uma reflexão de pensarmos aí, né? Olharmos, esse é um momento importante, olhar para a nossa história, para o nosso passado e realmente traçar as melhores direções para o futuro, né? Bom, é nesse cenário que nós temos tido uma preocupação bastante grande com olhar para a nossa história. Existe uma expressão clássica que diz que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Por que isso é tão impactante? Porque o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar para algum lugar. Né? Então, se nós não olharmos direito o nosso passado e vermos nele os nossos erros, os nossos acertos, nós não vamos tomar, com certeza, os melhores direcionamentos. Né? Então, é nesse contexto que nós temos nos preocupado muito com o IB, com registrar um pouco a nossa história. Ela tem sido registrada ao longo dos anos, mas eu acho que nós temos que ser mais efetivos nisso. Né? A nossa história é recente, nós estamos aí na nossa primeira turma que se formou, está aqui ainda, mas não vai ficar aqui por mais 50 anos, né? Vamos ser bem práticos, e nós precisamos registrar isso um pouco melhor, senão as nossas gerações, talvez atuais ou futuras, não vão ter noção de onde nós viemos, né? E não vão conhecer a história e com certeza vão repetir os mesmos erros. Tomara que repitam os acertos, mas vão pensar no problema de repetir os erros. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado para resgatar um pouco a nossa história e vem bastante a calhar essa nossa comemoração especial dos 50 anos de formatura da primeira turma em relação a esse nosso registro histórico. Não é? E desde que assumimos a direção no início de 2017, logo de imediato, começamos a traçar planos de como poderíamos avançar nesse ponto. Para isso, eu gostaria de agradecer, e depois o professor Gilson Volpato terá a palavra. Acabamos montando uma comissão de resgate histórico, hoje encabeçada pelo professor Gilson Volpato, que é nosso docente aposentado, que voluntariamente aceitou essa função de assessor de resgate histórico, a quem eu agradeço, professor Gilson, agradeço imensamente toda essa colaboração. Junto com o professor Gilson, nós temos um grupo bastante grande de pessoas hoje envolvidas, né? Eu gostaria de agradecer Marta Moraes, uma pesquisadora arqueologista que acabou de concluir um trabalho para nós de diagnóstico, visitou nossos departamentos, nossas dependências, para diagnosticar o que existe de material
de registro, de textos, de fotos, de vídeos, de equipamentos, qualquer aspecto que tenha valor histórico apareceu nesse resgate. E a partir desse resgate da Marta é que nós vamos direcionar novas ações. O professor Gilson também está trabalhando na produção de um material, no formato de um livro, uma versão em português e inglês, que a priori esse material já está sendo trabalhado e ele tem como data de lançamento outubro de 2019, daqui a um ano. Então espero que daqui a um ano a gente volte a se reunir de novo para uma celebração e tenhamos aí novidade nesse sentido. Uma outra linha de ação desse resgate está sendo a realização de vídeos, registrando em vídeos depoimentos da nossa comunidade, da comunidade que já está inativa, dos aposentados, da comunidade que está inativa atual, envolvendo docentes, técnicos administrativos. Isso tem sido bastante produtivo. Eu já agradeço de antemão. Essa semana nós fechamos a entrevista de número 22 com docentes, e os técnicos administrativos também já começaram a ser entrevistados. Isso está sendo bastante positivo, não só pelo registro em si, mas nós estamos trazendo algumas pessoas de volta ao Instituto. Isso está sendo muito, muito saudável para as pessoas que estão vindo e para nós, para a comunidade do IB no momento. E aí temos uma equipe bastante grande, liderada pelo nosso diretor de informática, que é o André Alvarenga, e eu agradeço imensamente, então, a todos os envolvidos, André Alvarenga, Renato Grassi, Cledemir Barduco Júnior, Luiz Henrique Garcia, e as professoras Adriane Vasco, professor Gilson Volpato, que eu já mencionei, William Zambuzi, Josefina Lima, que estão atuando em diferentes frentes, principalmente nessa frente do registro em vídeo. E todo mundo muito bem assessorado pela Luciana Borgato, que é a assessora do Departamento de Fisiologia. Tá? Bom, essas pessoas, eu acho que é digno de registro, elas não foram... O professor Gilson, aposentado, voluntariamente foi convidado, e os demais foram convidados também, estão se deslocando, todos continuam mantendo as suas funções e tentam, na medida do possível, atender essa nossa demanda. O importante é que eu fico muito satisfeito de ver que estão gostando dessa atividade, estão trabalhando, inclusive, eu sei que sábado e domingo eu recebo mensagens, eles querem ver o parecer que o diretor olhe um vídeo, e é muito gostoso ver esse envolvimento desse grupo. Tá, esse trabalho está ainda começando, na verdade ele começou já o ano passado. Nós havíamos estabelecido um marco para isso, que nós gostaríamos que em 2019, então em outubro de 2019, nós tivéssemos algo mais concreto, a proposta do livro do professor Gilson, a proposta do material mais concreto em relação a esses vídeos, esses registros visuais. Tá? Então o que nós teremos agora, a partir de 2019, esses vídeos vão começar a ser liberados, esses depoimentos, né, vão começar a ser liberados para a comunidade. E a partir disso, a partir desse resgate histórico, do registro de materiais, a nossa ideia é, no ano que vem, não sei se nós vamos conseguir atingir isso, de ter isso pronto para outubro, mas de ter, no futuro próximo, um documentário bastante consistente da nossa história. Tá? Os registros de entrevistas são bastante extensas, cerca de 1 hora para cada colega, mas eles vão ser disponibilizados nesse formato, e desse registro é que nós vamos tirar as pérolas de cada um, que vão ser utilizadas tanto para preparação do material escrito do professor Gilson, ou mesmo para compilação nesse documentário que vem em sequência. Nós lançamos essa semana, eu gostaria de mostrar rapidamente, Jairo, o que tecnicamente é chamado de teaser, que, vamos traduzir no bom português, seria um tira-gosto do que a gente gostaria que está para vir o ano que vem.
Bem, eu peço apenas que os colegas que já colaboraram conosco, agradeço imensamente, né, àqueles que estão atendendo essa solicitação, é um convite para que venham ao IB, nós também podemos deslocar a equipe para a sua casa, se for o caso, mas agradecer imensamente essas contribuições que, de fato, elas têm sido bastante válidas, e gostaria de pedir também um pouco de paciência aos colegas, após o colega ser entrevistado, ele fica ávido para ver a sua entrevista, calma que a gente está editando o material, a partir de agora a equipe vai começar a devolver o material, uma edição simples do vídeo todo, devolver o material para o próprio entrevistado, e a partir do ano que vem nós vamos liberar, estamos formatando um portal no qual vamos liberar não somente o material de vídeos, mas outros materiais de valor histórico relacionados, ok? Então, e fica o meu apelo aqui, que já foi feito à comunidade, quem tem qualquer tipo de material que conte a nossa história, por favor, esse material é bem-vindo nesse momento, nós não queremos tirar o material de ninguém, até porque nós não temos um acervo histórico ainda, mas no futuro próximo também queremos ter isso, para que a hora que você tem o seu material, que você encontre aqui no IB um local que ele vai ficar arquivado, guardado, ao mesmo tempo de forma acessível, mas de forma extremamente segura. A gente espera que a gente tenha esse espaço em breve. O professor Gilson Volpato vai ter a palavra depois, vai falar um pouquinho mais disso, eu acho que eu já me estendi demais. Eu gostaria apenas de dizer que a Unesp que vocês ajudaram a construir, nossa querida primeira turma, é uma Unesp que muito nos honra hoje, de muito sucesso. E espero que daqui a 50 anos os nossos futuros colegas voltem aqui e vejam que nós continuamos esse excelente trabalho que vocês fizeram. Muito obrigado. Registramos a presença do professor emérito Antônio Marcos Orsi. Anunciamos o pronunciamento do professor associado Gilson Luiz Volpato, assessor do Resgate Histórico e Memória Institucional do Instituto de Biociências. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o professor César Martins, só estou cumprimentando, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da banca, demais autoridades presentes, os homenageados, né, turma de 68, formada em 68 e demais presentes. É uma satisfação ver essa reunião e, particularmente no momento que estamos falando de resgate histórico, né, é muito importante, na medida em que nós temos aqui elementos da primeira turma. Vocês começaram essa história. Vocês e a curta história de um curso de 4 anos, começou essa história e se continua, se mostrou uma história gloriosa, com certeza, e esse começo foi importante. Para mim é um prazer pessoal, porque eu revejo colegas e revejo professores, pessoas que de diversas formas fizeram o seu que eu sou. E eu espero que eu esteja honrando a ação de vocês. Eu agradeço a todos vocês, agradeço também à diretoria por ter me confiado o início dessa empreitada do resgate histórico. Traçar uma história é difícil, exige formação, eu não a tenho. Eu tenho vontade. E acredito que bons princípios. E vai depender da minha vontade e dos meus bons princípios. É assim que eu pretendo resgatar a história. Eu tinha me desligado completamente da Unesp. E já estava em outra fase, quando eu recebi o convite. Mas eu pensei, eu acho que eu posso fazer algo isento. Vou levar o que dessa vida? Esses atos que a gente leva. Por que um resgate histórico? Todos sabem, todos falam que um país sem história não é um país, uma universidade sem história não é uma universidade, porque é óbvio que conhecer o passado, ter noção do presente, nos permite construir o futuro. Todos falam isso, mas quando você vê isso na prática, muda a vida das pessoas. Alguns não veem, alguns veem. É essa reflexão
que a gente tem que pensar sobre um resgate histórico. Não é simplesmente conhecer a história. Olha que bacaninha, foi assim, foi assado. Não. Essa história, ela é responsável pelo que nós somos hoje. Cada um de vocês, saibam ou não saibam, carrega em vocês o produto dessa história. E também o produto que vai se transformar no futuro de vocês. Nós temos vivido hoje na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, uma situação muito estranha, onde a história tem sido negada a cada tempo. O conhecimento histórico hoje se resume a 1 ou 2 minutos de vídeo no YouTube. E nós temos que entender que a falta de história faz com que a gente repita erros do passado, com nomes novos e pomposos, achando que estamos reconstruindo o futuro. É importante entender. Hoje os nossos alunos chegam numa instituição bela, muito bonita, com estrutura. É importante entender de onde veio essa estrutura, porque senão não conseguimos valorizá-la. Há muitos anos atrás, década de 80, eu participei de uma comissão. Nós estávamos tendo problemas na instituição, né? E essa foi uma comissão para tentar entender como que os alunos viam a instituição. E foi muito triste. Um dos alunos chegou a definir a instituição como sendo um mitório público, onde eu vou, uso e vou embora. Isso é muito triste. Isso não é culpa da instituição em si, era todo um contexto, uma mudança de visão que estava acontecendo na sociedade. Hoje nós chegamos em outro momento. Acho que nós evoluímos bastante. E o fato importante é que, se nós não olharmos para as fases duras e boas do passado, nós não conseguimos encarar adequadamente esse presente. Hoje eu vejo muitas teorias de ensino que você olha para trás e fala, mas isso já existia. Mas elas surgem com novos nomes. Mas estão repetindo, às vezes coisa certa, às vezes coisa errada do passado. A questão da história é algo que tem que ser implantado dentro da vida de cada um. Dentro da sala de aula, os nossos alunos têm que reconhecer o valor da história. Se o professor perdeu um pouco do seu poder dentro da sala de aula, poder no bom sentido, por favor, hoje tudo tem que se explicar. Se perdeu, foi por falta de reconhecimento dessa história. A partir do momento que o aluno chega aqui e tem essa história retratada, tem essa história vivida, tem essa história documentada, ele tem mais chance de se integrar a essa instituição. Nós que conhecemos outras instituições do Brasil, a gente vê isso em algumas delas. Né? Você vê algumas instituições que a história está plantada em vários lugares. Isso é importante, isso é importante. Os alunos aqui estão entendendo que essa é uma instituição, né, importante para a vida deles. Esse é o começo da vida deles. Então, essa história ela deve refletir o sonho do professor Mário Rubens Montenegro, quando estava vindo para cá, como o professor Edi nos contou. Né? O sonho dele era muito parecido com o sonho de Walt Disney, que olhava para aquele brejo e via Disneyland, e ninguém à volta dele via isso. Hoje nós vemos uma instituição construída, consolidada, mas que teve lá atrás um sonho. E parte desse sonho, vocês da primeira turma viveram de forma muito intensa. Hoje os alunos de vocês não imaginam o que era entrar em Botucatu, o que era Botucatu naquela época. Né? Conhecer essa história é fundamental, para inclusive nos colocar numa posição mais humilde. Tem uma foto tirada da Terra, há muitos anos de distância, onde a Terra é apenas um pontinho no meio de uma série de outros pontinhos. E visto de lá, traz uma reflexão para a gente. Que poder nós queremos? Que vida é essa? E a gente tem que aprender a olhar para trás, para nos posicionar melhor para frente. E é dentro dessa percepção que eu aceitei o convite. E tentei vir aqui para colaborar. É sempre complicada a reconstrução de uma história, podendo ser regada por vaidades,
desejos de poder e controles inapropriados sobre fatos. E por que aceitei tal empreitada? Pela crença de que poderia lutar pela imparcialidade, e aqui sentirei prazer de estar até o momento em que esse quesito pudesse ser mantido. Estava já fora dessa instituição, cuidando do meu próprio Instituto de Educação, numa sensação de total desligamento com a sensação de dever cumprido, quando recebi o convite. Aceitei pela honra que me foi concedida e pelo amor a essa instituição, a qual me formou e para a qual certamente deixei alguma contribuição. Estou completamente isento para tentar ajudar na construção dessa história, e assim permanecerei enquanto perceber que o clima de isenção é a mola mestra deste projeto. Esse não é um projeto de uma direção, é um projeto de direção. Isso deve ser continuado em outras direções, independente dos vieses políticos. E isso retoma um pouco a construção da equipe que nos rodeia. Não vou apresentá-la novamente, porque o professor César já o fez. Uma equipe que foi construída como qualquer comissão deve ser construída. O professor César, o professor Luiz Fernando, chegam com a ideia do resgate histórico, que já foi muito bem colocado pelo professor César, que é uma continuação desse resgate, mas numa ênfase maior, porque existem resgates anteriores. Eles chegam com essa ideia, e nesse processo, eles me convidam para fazer parte. Ok. É desse embrião que começamos a fazer algo. Inicialmente eu fui convidado para fazer um livro sobre a história. Como eu gosto de escrever livro, muito simples. Vamos fazer. Óbvio que não é tão simples. O que ocorre é que, desse processo, começam a surgir ideias. Ideias trazidas pela diretoria, ideias trazidas por pessoas da comissão, e esse processo cresce e chega no que o professor César apresentou para vocês. Um processo muito maior do que um livro. Um processo grande de registro para toda a comunidade ter acesso a esse registro. É nessa composição que, conforme surgia a necessidade, pessoas específicas eram resgatadas para colaborar. Então, é uma comissão que foi montada conforme a necessidade. E ela será uma comissão que poderá ser agregada com mais pessoas ou não, dependendo da necessidade. Não há qualquer interesse, né, senão o de contar uma história bem contada. Tentaremos ao máximo fazer isenção nessa avaliação, reconstruir a história que já existe em alguns livros aqui dentro do IB, acrescentar a isso, né, não esquecer todos os lados da medalha, não importa o nosso perfil político interno dentro da universidade, ouvir os prós e os contras. Cada história tem pelo menos duas faces, temos que conhecer as duas, temos que olhar isso. Essa é a essência que eu entendo do ser humano. Estamos acrescentando informações riquíssimas à história antiga dessa instituição, por meio desses relatos. Mas nosso projeto não é apenas a história inicial. Esse é só o começo. Temos que mostrar também os impactos do Instituto no nosso país e no mundo. Eu acredito, e do que eu vivi aqui, o Instituto tem um potencial muito grande, mas que não é de forma coordenada, mostrada para a sociedade. Ele é muito mais forte do que parece. Isso não é papo de gente que está no Instituto, não. Esse Instituto não está entre os 3 mais produtivos da Unesp à toa. Ele tem muita coisa aqui dentro. Faz por merecer. Você é parte disso. Deixe-nos conhecê-lo, para que esse sucesso seja também parte da nossa história. Não tenha vergonha. Fale das suas conquistas. Precisamos das suas conquistas. Falaremos com os jovens, falaremos com os de meio tempo e falaremos com os mais antigos. Quais foram suas contribuições? O que você trouxe para o mundo e para o nosso país? Você trouxe, tenho certeza disso. Nossas conversas primam também por esse lado e mostrar o potencial do IB que existe, cada um a seu tempo. Enquanto um passou a vida
construir numa escrivaninha um banco, alguém pôde sentar nesse banco e construir coisas ditas maiores, mas que sem esse banco não teria a continuidade. Por isso que essa história tem que valorizar todos os setores. Quando nós fazemos entrevistas, nós buscamos enfatizar as coisas que aquela pessoa que está sendo entrevistada tem de melhor para nos oferecer. Às vezes o lado dela é mais para o lado da extensão, ou mais para o lado da educação, ou mais para o lado da pesquisa, não importa, cada um tem uma contribuição aqui dentro. Ou até da gestão, né? Cada um tem uma contribuição aqui dentro. E é isso que a gente quer reconstruir. Eu agradeço a todos, agradeço à diretoria por me confiar essa honra, e agradeço a vocês da comunidade que têm colaborado, e eu espero que vocês me tragam suas grandes conquistas, seus grandes anseios, suas grandes ideias, os grandes alunos que vocês formaram, onde eles estão. Eles estão muitas vezes fazendo esse país, mas estão fazendo porque você os ajudou aqui. Tragam isso para a gente, isso tem que ser registrado. Esse é o desafio meu, de vocês e de todos nós. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento da professora emérita Edi de Lelo Montenegro, docente da primeira turma de Ciências Biológicas. Eu não preparei nada, quem vai falar é o coração. Obrigada, meu querido diretor, por essa sua iniciativa, esse resgate que estava faltando, não é? O que eu tenho a dizer para vocês, eu já tive a oportunidade, nesses meios séculos que passamos, de vários anos estar aqui com papel, com discurso escrito, e sempre dizendo do meu amor a esta instituição. Essa instituição permitiu que eu realizasse tudo aquilo que eu queria, quer dizer, ser professora, ser pesquisadora, né? Me botar o bedelho na vida dos meus alunos, que foi o que eu sempre fiz, não é? Isso me deu, sempre me deu alegria. Então, eu quero só dizer a vocês mais uma vez da minha alegria de cada vez que eu volto a esse campus e perceber como ele realmente é dinâmico. Ele mudou tanto. Cada vez que eu venho aqui, eu fico extasiada, não só pelas construções, mas pela animação que eu vejo nas pessoas. E eu espero que isso seja de verdade, né? Porque ninguém precisa mentir, né, se está alegre ou não está, não é? Eu, durante os meus 35 anos aqui na instituição, eu derramei muitas lágrimas e dei muitos sorrisos. Quer dizer, a vida não é um mar de rosas. Então, eu sempre lutei para que aquilo que eu achava que era certo acontecesse. Às vezes fui vitoriosa, às vezes não, e assim é a vida. Mas o que eu vejo de bom é que isso aqui resplandeceu. E o que é bom aqui, gente? São vocês, os alunos, os jovens. Vocês porque os velhos viram covardes, né? Quem é que muda a instituição? É a juventude. E eu quero só, para acabar, quero dizer aqui, fazer uma homenagem para os alunos o que fizeram em 1967. Vocês sabem, essa instituição foi criada, a FCMBB, pela influência, porque existia um prédio semi-acabado, e porque o povo de Botucatu lutou porque eles queriam transformar isso, que iria ser um hospital para tuberculosos, queria transformar isso numa faculdade de medicina. E lutaram para isso, o povo lutou, e tinha um prefeito que era muito amigo do governador, que era rico, e que bancou o primeiro dinheiro para começar as coisas aqui. Tá? Todo mundo que é mais velho... eu estou tão animada que perdi o cinto agora. Bancou isso aqui, entendeu? E Botucatu
era uma cidadezinha, era um ovo, né? Onde não tinha mais jovens, porque os jovens, aqui não tinha nada, a juventude ia para São Paulo estudar. Então, nós chegamos aqui, tinha um monte de casas velhas e um monte de velhos, não é? Assim, parados. Foi difícil, mas foi gratificante, porque quando a gente consegue pular um muro para pegar uma maçã do vizinho, é bom, né? E nós, os primeiros, fizemos isso aqui, né? Limpamos sala, fizemos as primeiras cortinas para poder escurecer a sala de aula, não é? Trouxemos os nossos, não era meu, era do Dr. Walter, né? Mas, enfim, a gente usava um projetor de lâminas que era dele, de slides que era dele, aqui não tinha nada, absolutamente nada. Então, essa sensação de você chegar numa casa vazia e encher a geladeira foi uma coisa fantástica. Eu não preciso ficar contando mais isso. Eu quero acabar dizendo o seguinte: muito obrigado à turma de 67, à turma da Operação Andarilho, porque vocês nos resgataram. O que acontece? No começo, o prefeito solta dinheiro, o governador também, mas, de repente, a escola precisa ter coisas, e não vinha. Não vinha dinheiro, e não vinha verba, e a faculdade, os alunos da medicina que precisavam, nós não tínhamos. Não é? E vai para lá, a primeira turma, por que não houve uma festa integral? Porque nem todos da medicina estavam aqui. Porque eles foram mandados embora. Um foi para Araçatuba, outros foram para São Paulo, outros para sei lá. Bom, muitos não vieram para a formatura, a primeira turma, porque nós fomos abandonados, porque chegou um momento que não davam dinheiro, o hospital precisa ser pronto, não vinha. E aí, os alunos que estavam no 4º ano de medicina, e os alunos da biologia, e os alunos da agronomia, que também queriam trator, máquinas agrícolas, etc., não vinha. Então, o que eles fizeram? Eles foram a pé para São Paulo buscar dinheiro. E eles trouxeram, gente. A coisa, eu falo e me arrepio, porque isso foi a grande coisa. Então, quem fez? Os jovens. A gente já era muito velho para isso. Gente, muito obrigada. Vocês são fantásticos. Hoje, eu me realizei sempre vocês. Na minha sala de aula, todo dia, eu me realizava nos meus alunos. Eu amo o que eu fiz. Muito obrigada. Anunciamos o pronunciamento do professor doutor Luiz Antônio Toledo, aluno da primeira turma. Bom dia. Autoridades, homenageados, professores e funcionários e alunos, colegas e familiares da primeira turma de Ciências Biológicas, senhoras e senhores. Agradecemos, antes de mais nada, à diretoria do Instituto pela realização conjunta do aniversário de 55 anos. E por que 55 e não 50? E não desde o início do Instituto? Porque nós somos a célula máter deste campus. Foi o Departamento de Morfologia, pertencente ao setor biológico da FCMBB, que iniciou as atividades didáticas, anatomia, histologia. Então, nós somos, sim, a semente inicial dessa instituição, 55 anos. Então, nós agradecemos à diretoria pela lembrança e também a homenagem pelos 50 anos da nossa formatura.
Também não poderia, de outra forma, acontecer esta homenagem, porque dos 16 formandos, 9 se tornaram docentes desta instituição. Cláudia e Regina, na microbiologia. Salata e Maria Barbosa, na parasitologia. Veiga e Moura, na fisiologia. Norma, na imunologia. Edmeia e Toledo, eu, na morfologia. 2 se tornaram docentes da Faculdade de Medicina. Cristina, na patologia, e Zuliane, na pediatria. Os demais alçaram outros voos. Ana Maria, Butantan. Juarez, Instituto de Química da USP. Shirley, empresária na área de saúde. Felisberto, Marcão e Paulinho, já falecidos, resolveram exercer a medicina. Não vamos relembrar os 50 anos transcorridos, principalmente tão perto do horário do almoço, apesar do laudo café. Certamente não prenderíamos a atenção de muitos, mas não poderíamos deixar de agradecer a nossa formação, a todos os professores e funcionários da nossa saudade FCMBB. E aqui eu faço um parênteses. Eu não vou recordar tudo que aconteceu nesses últimos 50 anos ou 55 anos. Uma parte já foi mencionada pelo professor César, pela professora Edi, pelo Gilson, mas eu gostaria de homenagear, além de todos os professores que auxiliaram na nossa formação, o professor Freire Maia. Foi ele que, durante a Operação Andarilho, já mencionada, quando vinham as comissões de São Paulo para verificar a situação aqui da FCMBB, entre eles o professor Leal Prado, nessa ocasião, o Moura, que não está presente, e eu, fizemos parte da comissão dos alunos que estavam acampados lá no Ibirapuera para recepcionar essa comissão. E nessa ocasião, o professor Freire Maia, se eu não me engano, era o coordenador do setor biológico e era um leitor ávido do Diário Oficial. Ele, sabendo da nossa presença, nos chamou na sala dele e falou: olha, vocês não sabem o currículo que vão fazer no curso de vocês, porque nessa ocasião era assim: o que a biologia vai frequentar, né, o ano que vem? Nós não sabemos que disciplina eles vão fazer. Sobrou um horário, tem condições de ter aula junto com a microbiologia? O professor Montelli deu aula para nós, né? Vai fazer microbiologia. E agora? O que tem? A parasitologia, essa vaga? Então, vai fazer parasitologia. Gente, a diretoria tinha uma fotocópia do currículo de Ciências Biológicas da USP. Ninguém sabia o que nós íamos frequentar no semestre seguinte. Nós fizemos 2 vezes psicologia. A geologia, a agronomia tem geologia, vamos fazer geologia. Né? E assim era. Então, quando o professor Freire Maia, sabendo da nossa presença e também da comissão, nos chamou e disse: olha, lá na Faculdade de Medicina da Paulista, o professor Leal Prado está montando um outro curso na área de ciências biológicas, voltada para a área médica, visando a formação de docentes para ministrar aulas na Faculdade de Medicina, entre outras coisas, né? Porque o pessoal formado em medicina poderia até ser professor de histologia, mas não era a mesma coisa, não tinha aquela formação que um professor precisa ter, né? Era improvisado. Então, a ideia era essa. Aí ele nos disse: vocês poderiam enveredar por esse caminho, né? Vão atrás desse currículo, porque aqui na faculdade vocês têm tudo para ter uma boa formação nessa área. Aí o que nós fizemos? Quando nós voltamos para São Paulo, não tinha
internet, não tinha xerox, né? O que nós fizemos? O Moura e eu fomos até a Biblioteca Central Mário de Andrade, em São Paulo, procurar o Diário Oficial para tirar uma cópia e trazer aqui para a faculdade e falar, olha, existe isso e nós queremos frequentar isso daqui. Aliado aos demais professores e aos demais alunos, nós conseguimos transformar aquele curso, que não era nem uma coisa nem outra, no primeiro curso de Ciências Biomédicas dessa instituição. 4 alunos, colegas nossas, que tinham entrado em 1964 e que estavam nessa mesma toada, elas também resolveram seguir o mesmo currículo. Elas já tinham alguma coisa de formação na área pedagógica. Elas completaram as pedagógicas e é por isso que elas se formaram junto conosco, né, em 68, saindo com 2 diplomas de Ciências Biológicas, licenciatura, e nós, Ciências Biológicas, entre parênteses, modalidade médica, porque não existia biomedicina, né? Então, isso é uma parte da história. Voltando ao que eu queria comentar. E nesse aspectos, eu aqui realmente homenageei o professor Freire Maia, que foi fundamental para a nossa história. A FCMBB era uma escola inovadora na época. Oferecia um ensino integrado aos alunos de agronomia, medicina veterinária e ciências biológicas. Com a formação da Unesp, fragmentou-se nas 4 unidades hoje existentes. O Instituto de Biociências ainda guarda um pouco do espírito inicial da FCMBB, responsável que é pelos cursos básicos para as diferentes faculdades do campus. Infelizmente, esta simples convivência universitária de hoje não proporciona aos alunos a mesma riqueza didática daquela época, mas possibilita, ao menos, ao Instituto, a manutenção em seus quadros docentes e profissionais das mais diversas áreas de formação, e que certamente explica a atual pujança dessa unidade. É lógico, né? A integração do conhecimento permite o desenvolvimento melhor da ciência. Estamos contentes em poder comemorar, junto com o Instituto, nossos 50 anos de formados. Alegres por rever os colegas antigos, os docentes daquela época e, principalmente, lamentamos a ausência daqueles que não puderam comparecer. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento do professor titular Neivo Luiz Zorzeto, paraninfo da primeira turma. Esse aparelho não fica fixo aí. Não sei se bom dia ou boa tarde, né? Que bom dia ainda. Vamos lá. Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia. Senhor diretor? Não, filho, é só... nessa posição, tá bom. Não estou habituado com esses instrumentos modernos. Senhor diretor, demais autoridades, componentes dessa mesa, meus queridos afilhados,
os formandos, professores, funcionários, enfim, todos os presentes que estão aqui nesta sessão, que certamente eu não verei mais uma vez, e que, portanto, vocês vão ter que aturar um pouco o meu último discurso. Estamos em outubro de 1968. A primavera já tem 20 dias. O Réveillon está longe, não muito. Em poucos dias, as pétalas, sépalas, estames, gineceus justificarão suas belezas e perfumes, oferecendo ao sol, que se firmará agora no solstício de verão. É dezembro, 68, hein? Não. O Réveillon se aproxima e o ano de 68 insiste em não terminar. Teria ele um plano de se tornar o ano que não acabou? Ouvindo os muito próximos passos do verão e sentindo que a primavera dá sinais que não terminou ainda seu trabalho, não poderia mesmo este ano acabar, sendo que, diante de tantos fatos marcantes pelo mundo, este momento no qual esta Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas da terra dos bons ares e boas escolas não tivesse desabrochado ainda suas primeiríssimas e perenes flores. Enquanto, nos últimos ainda 300 e poucos dias, vossos amanheceres foram pensando neste momento de glória, a história registrou pelo menos meia centena de acontecimentos que, como esta formatura, ficarão marcados nos livros de história e discutidas pelas mais diferentes ciências, visto a visível influência que terão nesta e nas gerações vindouras. Como o Manau, numa procela em seu furor, o ano balançou para todos os lados, jogando a humanidade da direita para a esquerda, para baixo, para trás, embora também para frente e para cima. E como uma roda viva, o mundo vive a revolução sexual, ao mesmo tempo que massacres covardes atingem o Vietnã nessa guerra redondamente insana. Há poucas décadas do novo milênio, estamos em 68, lembre-se, aguardamos ansiosos um novo dia de paz e entendimento entre toda a humanidade e a tecnologia retratada em 2001, uma odisseia no espaço. Lembram-se? Esteja a serviço da humanidade, para o bem. Tempos bipolares em que nos embriagamos com a arte de Hair. Lembram-se de Hair? Entramos em luto com o assassinato de Martin Luther King. A cidade luz se ilumina ecoando um bravo com a peça Rei da Vela de Oswald de Andrade. Lembram-se? Ao mesmo tempo que se apaga e silencia com a violência policial contra estudantes, fazendo Quartier-Latin, onde se encontra a majestosa Sorbonne, sangrar com mais de 1000 pessoas feridas e centenas de estudantes presos. Passeatas dos 60 mil, dos 100 mil, prisões em Botafogo, a violência na missa de Edson Luiz, o assassinato de Robert Kennedy, bomba na Associação Brasileira de Imprensa, cárcere de Vladimir Palmeiras, a interrupção de 28 vidas jovens na Sexta-feira Sangrenta, no Rio de Janeiro, contrastam com a pureza de Tropicália e do movimento pacifista
Faço amor, não faço a guerra. Lembram-se? Que roda a vida. Que roda a vida. Destruída e com atores espancados pelo comando de caça aos comunistas dentro do Teatro Ruth Escobar. Até Marília Pêra teve que correr completamente nua pelas ruas. Oxalá nunca mais tenhamos tais atos no futuro e que a arte seja ampla, livre, leve e solta por todo sempre. Não sabemos mais onde anda o líder estudantil Onestino Guimarães, preso e desaparecido. O mar revolto não termina e não cala o Teatro Opinião, sacudido por atentado à bomba. O Congresso da UNE em Ibiúna, lembram-se? Enfrenta o coturno de aço dos ditadores que, como doença contagiosa, se espalha. E mais um general depõe o presidente eleito do Peru, instalando mais uma ditadura na América do Sul. Concomitantemente, a América do Norte não saboreia do mesmo prato e elege democraticamente Richard Nixon como presidente, mantendo a máxima desde a Segunda Guerra Mundial. A comida amarga que nos dão é indigesta para eles. Mas o Brasil do futuro, do milagre econômico, onde o PIB avança 9,8%, e que, oxalá, choque de petróleo não nos derrube, as coisas caminham como um microcosmo do resto do mundo. No meio desses turbilhões, ao mesmo tempo em que os mutantes cantam, encantam, Márcio Moreira Alves discursa e é caçado politicamente, concomitante com a batalha da Rua Maria Antônia, que colocou em guerra estudantes de nível superior da Universidade Mackenzie e USP, levando à morte o estudante secundarista José Guimarães, alvejado por um tiro na cabeça, desgraçadamente, disparado do prédio da Universidade Mackenzie. Até na pacata Botucatu, aquela terra, ou melhor, aquela serra, onde se nasce num ranchinho à beira-chão, abalou a praça de São Pedro, em Roma, através da revolta da diocese, com estudantes acampados, mas violentamente reprimidos pela polícia na Praça do Bosque, trazendo-se necessária a composição de uma comissão de notáveis chamada Força Viva, a fim de solucionar a crise. Tempos de barbárie. Que chegue o Réveillon e que o ano não acabe mesmo, para que nunca mais na história se repitam tamanhas violências contra o ser humano. Entretanto, neste fim de ano de longa primavera, 68, vejo as flores da recém-criada Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu aqui se encontrarem para que depois, espalhados por diferentes rincões, germinem a ciência, a ética, o auxílio à população, seja na saúde, na educação, na produção de alimentos, enfim, na busca eterna da felicidade do planeta. Acrescentando ao que já os oradores anteriores falaram, Faculdade de Ciências Médicas Biológicas, criada por 6 luminares e que instalaram no país a primeira instituição do mais espetacular sistema integrado de ensino que jamais houve no nosso país e que não se repetiu. A minha opinião, como um dos primeiros professores, juntamente com a professora Edir presente. Não tenho como segurar minha emoção, sendo eu um jovem que abandonei minha Sarandi, no Rio Grande do Sul, berço da primeira reforma agrária do Brasil, um recém-biólogo cheio de vida e de sonhos, e que se dá conta, nessa primeira turma de formandos,
que faz parte da construção do sonho de uma cidade e, para rimar, uma universidade. E não fosse eu este jovem cheio de vida, meu coração só segura emoção porque detenho todas as benesses orgânicas e sonhos que me são de direito pela minha ainda tenra idade. Curioso, estranho, de repente meu corpo insiste na sensação de muita idade. 79 não é mole, gente. Sinto-me como se estivesse carregando sobre os ombros o peso de quase 80 anos de vida. Apenas sinto-me. É claro, agora entendo. Esta comemoração de formatura rejuvenesceu minha mente, me energizou como se eu fosse muito jovem e voltei no tempo. Sim, não vos estamos graduando novamente. Estamos comemorando o Jubileu de Ouro, 50 anos das primeiras turmas da antiga e saudosa Faculdade de Ciências Médias de Bolóis de Botucatu, que hoje é um campus da pujante Universidade Estadual Paulista. Bom, isto foi 1968. Vamos para 2018. Realmente, eu delirei e vivi meus 20 e poucos anos, como tenho a impressão de que os senhores também. A história de meio século profissional de cada um está mesclada com a história de cada local para onde os senhores se estabeleceram e que talvez nem tenham se dado conta quantas grandiosas páginas se tornaram. Hoje, vossa graduação, que ora rememoramos, podem estar meio que esquecida e passada frente da grandiosidade pessoal da formatura de seus filhos e netos. As lágrimas e sorrisos de emoção que vossos pais derramaram naquela época foram substituídas pelas vossas, e a rotina de trabalho que não vos deixa dar conta das horas, dias, meses e anos que passam, cada vez mais rápidos, não permitem registrar todos os vossos sonhos e compromissos sociais programados e jurados durante a formação e a solenidade de formatura. Mas tenho a certeza de que neste momento da minha fala, os senhores não conseguirão fazer com exatidão, a enorme relação de feitos profissionais. Não vão conseguir. Pelo bem da comunidade onde se estabeleceram e vivem, pois são tantas que acaba transformando tais feitos em uma pura rotina e assim passam desapercebidos, por maiores que possam representar. Em outras palavras, vocês fizeram muito, muito mais do que pensam. A idade ou a fatalidade, infelizmente, já fez com que esse rol de ações tenha chegado ao fim para alguns, que já cumpriram sua missão na vida e partiram para a eternidade. Mas, sem sombra de dúvidas, sabemos que a trajetória foi digna de terem seus nomes devidamente registrados nos píncaros da glória. Nós, por graça, o destino ainda não encerrou a nossa jornada. Não nos dá folga e nos cobra mais trabalho, mais responsabilidade enquanto estivermos aqui. O que é estranho, se em 68 o mundo tinha 50 fatos marcantes, positivos ou negativos, registrados na história, hoje nos exige uma labuta ainda maior quando 50 fatos marcantes. E, por incrível que pareça,
tanto mais grave dos que vivemos em 68. Acontecem por ano, não por ano, perdão, mas sim por dia. Quando houve a instituição da nova República em 84, com a união do então MDB com um grupo de dissidentes do PDS, denominada denominação nova de Antiga Arena, Aliança Nacional, para a eleição indireta de Tancredo Neves José Sarney para o comando da nação, dizia um conhecido meu que tinha sido do grupo dos autênticos do Congresso Nacional. Não que eu queira, mas acho que preciso morrer para não ter que ver o que estou vendo. Mutatis mutandis, meus caríssimos alunos, o que poderemos dizer hoje, 50 anos depois, que nos tornamos personagens, se não quisermos falar das tantas coisas que já realizamos como protagonistas? Falemos dos impostos, os quais pagamos várias vezes por dia, como coadjuvantes, todos os dias e todos os anos, subtraindo o ganho do nosso trabalho. Não gostaríamos de morrer, mas também não precisamos ver muitas coisas que vivenciamos nesses 50 anos. Não obstante, o destino ainda não nos tenha dado folga, reservou este precioso momento no qual nos damos o direito de esquecer tantas outras formaturas e recordamos qual do seu lado, cada qual do seu lado, aquele momento de júbilo, lá em 1968, quando ofertamos aos nossos pais a sensação de dever cumprido, e agora, no tempo atual, mostrando aos nossos filhos e netos que também vivemos, embora incidentalmente musicados com outros ritmos, a mesma ou mais alegria e satisfação com as quais eles vivem hoje suas festas de colação de grau. Claro que as valsas eram mais longas e mais acertadas em seus verdadeiros ritmos e passos, e a dança de corpos colados ainda deu oportunidade para que, no dia do derradeiro baile de gala dos formandos, casais que não tinham se dado a chance durante a graduação, puderam selar seus compromissos naquela última noite de uma turma de ex-alunos, e daí para frente profissionais. Muitas duplas se formaram e perduram até hoje. Tenho mais idade que os senhores, e sinto uma vontade imensa de que o devaneio do início desse discurso fosse real e pudéssemos estar naquele grandioso baile, vivendo sonhos e projetos que desfilavam fulgurosamente por nossas cabeças. Olha o ou a colega, não? Mesmo de outro curso, que não me dava atenção ou que eu desprezei, e se pudesse voltar no tempo, daria sim a oportunidade a nós dois. Quem sabe uma última tentativa para quem não me quis o curso todo. Mas são sonhos, e sonhos foram feitos para serem sonhados. Este momento de 50 anos de colação de grau é um sonho sonhado, no qual todos se olham, embora vejam a marca indelével dos tempos em cada um, se sentem como aqueles jovens que outrora escutavam as falas do paraninfo e orador, alguns com muita e outros já sem muita atenção. As aulas finalmente acabaram, mais um discurso é o último. Que lê do engano, a vida passou a ser mais dura, perdendo ou não a ternura, a vida, uma professora de aulas noturnas. Aprendemos com os clientes, com os alunos, com os filhos e com o nascer e pôr do sol de cada dia. Sendo assim, com muita honra, tomado de emoção,
quero agradecer ao universo e a Deus que tenha permitido estar aqui para reencontrar-vos. Aqueles que não estão mais entre nós, peço um pouco de paciência, pois daqui a pouco estaremos juntos pela eternidade. Minha gratidão ao convite feito pela organização para este velho professor que, menino ainda, como falam os narradores de futebol, abandonou os Pampas e veio para cá regar a semente desta universidade. O Unesp, cujos feitos científicos são de orgulho perante a comunidade científica internacional. Um jovem biólogo que, quando aqui chegou, Botucatu, cujo horizonte atual é retalhado de concretos pontiagudos, ainda era uma linha verde azulada que limitava seus sinuosos sobes e desces. Mas, mais do que tudo, agradecer a presença e a paciência de ouvir esta tentativa de mais uma aula de pura emoção, uma exposição radiante que encharca o coração já titubeante de quem, na sua profissão, precisava de uma vida que se esvaísse para que pudesse ensinar a ciência de salvar a vida dos sedentos por cura orgânica e ambiental. Afinal, a anatomia tem seus paradoxos clássicos. Ensina-se a vida através da morte. Estamos, meus caros ex-alunos, na história. As próximas comemorações de 50 anos lembrarão que aqui estivemos nesta data. Os cerimoniais citarão os presentes de hoje. É a emoção que neste momento nos toma, deixaremos como uma honra e satisfação, com muita honra e satisfação, como preciosa herança para os nossos filhos e netos, que ocuparão o meu e os vossos lugares na festa dos 100 anos. Mas nossa energia, nosso trabalho, nosso dever cumprido materializará nossa presença nessas cadeiras no ano de 2068. Que sejamos merecedores de ainda mais alegrias e realizações no tempo restante que a vida ainda nos reserva. Muito obrigado. Convidamos o grupo musical Alma Brasileira, formado pelos músicos Joana Barbosa e Ravi Augustos Nogueira, para a apresentação musical.
o Instituto de Biociências prestará homenagens aos alunos da primeira turma em comemoração aos 55 anos de graduação. Convidamos o senhor diretor, o senhor vice-diretor e o professor Neivo Zorzeto para dirigirem-se ao centro do palco, visando a entrega das homenagens. Convidamos Antônio Zuliani para o recebimento da homenagem. Convidamos José Alberto da Silva Veiga para o recebimento das homenagens. Convidamos Luiz Antônio Toledo para o recebimento da homenagem. Convidamos Maria Aparecida Barbosa para o recebimento da homenagem. Convidamos Maria Cristina Fume Iuama Matos para o recebimento da homenagem.
Anunciamos os demais membros que fizeram parte do corpo discente da primeira turma. Ana Maria Martins de Camargo, Cláudia Esteves Pires de Campos, Edmeia Dias, Norma Jerusa Santos Silva, Shirley Domingos Estrela. Com muito respeito, prestamos também homenagens aos discentes da primeira turma já falecidos: Edmir Salata, Marcos De Stefani, Paulo Keiki Matsumoto, Roberto Mazitelli Felisberto. Nossos profundos agradecimentos ao corpo docente da primeira turma do curso de Ciências Biológicas. Anunciamos o pronunciamento do secretário municipal de Educação, professor doutor Valdir Gonzales Paixão Júnior. Muitíssimo boa tarde a todos os presentes. Quero cumprimentar nesse momento a mesa Hora Composta. O faço na pessoa do diretor do Instituto de Biociências, professor Dr. César Martins, a quem devo muito respeito, principalmente porque é meu chefe aqui nessa instituição. Cumprimentar professor Wilken, vereadora Alessandra Lucchesi, professor Luiz Fernando Rolim de Almeida, professor Celso. Nada mais a ser acrescentado. Essa deveria ser a frase. No entanto, representar o prefeito aqui faz com que, brevemente, eu queira trazer algumas palavras, talvez como uma síntese, um esforço de síntese bacana. Jubileu da primeira turma de Ciências Biológicas da então FCMBB, 50 anos de Instituto de Biociências. Isso faz nos dizer, eu acho que de forma muito feliz, no folder está lá o encontro com a nossa história. É isso, um momento de muita felicidade, um encontro. O Instituto de Biociências tem uma importância enorme para Botucatu, para a região, na área do ensino, da pesquisa, da extensão. Não há necessidade de muitos louros no que se refere ao Instituto, porque há um reconhecimento nacional e internacional dos serviços prestados em todas estas vertentes que eu aqui mencionei pelo Instituto de Biociências. Este é um instituto que nós temos, somos a nossa história no tempo presente. Mas eu estava aqui um pouco fazendo uma reflexão e de forma muito emocionada, o que nós somos jamais será separado daquilo que nós fomos. E este é um momento, Sogaiar, um momento de celebração da memória do Instituto, da primeira turma, da gênese de tudo. Quero parabenizar o professor Volpato por esse trabalho que vem sendo levado adiante, mas memória é isso. Memória tem cabelos brancos, memória tem sabedoria, memória é politizada, e quero agradecer a excelente, a brilhante aula, professor Neivo. Memória, ela é politizada, nós não podemos nos esquecer que junto com a nossa história, vem a história do nosso país e de uma conjuntura sociopolítica e econômica. Isso é memória, e se nós somos hoje um instituto reconhecido, é porque esse trabalho teve um start, teve uma gênese, teve uma origem, e nós somos devedores a todos vocês, Mas também, e eu quero dizer, que o que somos tem muito a ver com aquilo que nós queremos ser, o que nós queremos projetar enquanto instituto. Isso passa, sim, pela qualidade da gestão, e nós estamos bem servidos nesse sentido, passa pela questão orçamentária, mas passa sempre pela valorização da ética da responsabilidade e da ética do cuidado. Principalmente, Cris Matos, e nós conversamos muito a respeito disso, pela ética do cuidado do outro, o que nós queremos como instituição, que não está dissociado do que nós queremos enquanto universidade. Em nome do prefeito municipal, Mário Pardini, eu quero, portanto, parabenizar a este instituto pelos relevantes 50 anos de serviços prestados à nossa comunidade, e assim cumprimentar a todos que no passado, que no presente, e aqueles que levarão certamente essa história adiante, a levará essa história com muito brilhantismo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao professor titular César Martins para o encerramento da cerimônia. Eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a presença de todos e dizer que temos muito a tratar ainda, mas com uma boa história construída como temos, com uma estrutura, principalmente de recursos humanos, bastante pujante do momento, eu tenho plena certeza que nós temos muitos avanços ainda, bons caminhos a percorrer. Eu termino, então, agradecendo a presença de todos e espero que encontrar muitos de vocês hoje à noite ainda na nossa confraternização. Muito obrigado pela presença de todos.